todo mundo que achou que era um absurdo demitir um técnico com apenas 4 partidas, mesmo que esse técnico estava muito mal, para todo mundo que achou que isso era errado, hoje o Vasco ganha mais uma, chega a 4 vitórias consecutivas no Brasileirão Série A, coisa que não conseguia desde 2012. Senhoras e senhores, eu nem tô acreditando na fase que estamos vivendo. Vocês me viram aqui nesse canal passar muita raiva, estou sendo um pouco feliz. Vamos lá, vamos falar do Vasco. Olha só, pessoal, o Vasco do interino Paiva, que eu não sei até que dia que vai ser interino, veio a campo dessa forma aqui, muito pouca novidade. Cadê o Coutinho? Ainda não viajou, ainda não estava nem aqui no banco, portanto não estava relacionado. Não tivemos Coutinho hoje. Será que vai ser no domingo? Então, a gente espera que... É no domingo mesmo o jogo contra o Atlético Mineiro? Acredito que sim. Vamos ver. Agora aqui, se você olha de cabo a rabo aqui essa escalação, o que mais chama atenção não é nem quem está, é quem não está, que é o caso do Payet, que mais uma vez nem viaja com a equipe. Assim, o Payet tem ficado de fora durante muitos e muitos jogos, a preparação física tem sido horrorosa, tá ligado? A gente, querendo ou não, espera um pouco mais dele, já se falou muito sobre se ele rende o suficiente ou não, e eu acho que esses vários jogos fora acaba dando brecha pra quem quer falar mal, tá ligado? E eu não vou ficar me apegando muito nisso, porque é mais um dia feliz. Só que assim, é foda ter que contar com o Praxedes, porque hoje, mais uma vez, o Praxedes foi titular, não fez uma partida ruim, pra falar bem da verdade aqui, mas é claro que é um nível abaixo do que seria um Payet, por exemplo. A gente espera que o craque francês volte o quanto antes, e assim, ainda existe, vai começar a ter muito agora, a discussão se o Payet pode jogar com Coutinho, só Deus sabe. Sinceramente, o que eu acho que não pode acontecer é, sei lá, é Praxedes e Galdamez, é Galdamez e Zé Gabriel, é isso que não pode, tá ligado? Payet, Coutinho talvez dê, não para 90 minutos inteiros, mas gostaria de ver um pouquinho disso. Enfim, mais um jogo sem Payet, e apesar disso, e apesar de ser um jogo fora de casa, como é que começou a partida? Com a gente tendo um pênalti a favor. O Paulo Verratti foi derrubado dentro da área. Olha só, é um lance meio confuso, é bem polêmico. A gente vai ver aqui de novo o lance, ó, ele é puxado, ele cai. Mais uma vez aqui, ó, ele é puxado, ele cai. Gente, sinceramente, Josão, você achou pênalti? Eu sinceramente não sei. Eu fiquei meio em dúvida porque, assim, existe de fato contato. A gente vê aqui o cara de fato puxando o braço dele. Só que, assim, foi um puxão forte o suficiente pro Verratti cair? Me parece que não. Sendo bem sincero, me pareceu que não. Porém, entretanto, contudo, todavia, eu vi o Pedrosa, que é jornalista vascaíno, falar também que um outro ponto de vista seria o melhor cabeceador da Liga Brasileira de Futebol abriria a mão de cabecear uma bola cara a cara com gol só pra cavar um pênalti? Se você for parar pra pensar por esse ponto de vista, realmente, tipo assim, pô, me pareceu que foi um lance muito bobinho e ele se jogou. Mas o Verratti abriria a mão de cabecear, sendo que cabecear é o principal negócio dele, tá ligado? Então, assim, se você for olhar, tem como pensar as duas coisas. Que teve o contato, teve. Se foi pra pênalti, eu não sei. Fato é que o juiz marcou, depois de conferir no VAR, porque o VAR chamou, conferiu, eu confesso que eu ainda fiquei em dúvida, mas o que acontece? Nada, porque o gol não entrou. O Verratti pipocou ao perder esse pênalti. Vamos lembrar que não é o primeiro pênalti que ele perde. Por exemplo, neste mesmo Brasileirão, naquele jogo fatídico 4-0 contra o Criciúma, que a gente tomou o 4-0, o Verratti perdeu um pênalti quando o jogo ainda estava só 1-0. Então, se ele converte naquele dia, poderia ter acontecido outras coisas. Talvez hoje o Ramon até estaria aqui, tá ligado? A linha do tempo seria completamente alterada se aquele jogo, ao invés de um 4-0, não surge ali um 1-1, porque ele teve a chance, mas desperdiçou. Enfim, não é o primeiro pênalti que ele perde. Acho eu que ele pipocou? Não. Dizem que o pênalti bem cobrado é o que entra. Então, assim, foi mal cobrado, né? Porque o goleiro pegou, inclusive encaixou, boa defesa do goleiro. Mas eu acho que, assim, é mais mérito realmente do goleiro do que um erro do Verratti. Se o Payet tivesse em campo, ia ter muita gente falando, não, mas era pro Payet ter batido. Porque, assim, sempre que alguém bate pênalti e erra, aí o melhor cobrador é aquele que não bateu. Então, se o Verratti bate e perde, pô, era pra deixar o Payet. Se o Payet bate e perde, pô, era pra deixar o Verratti. Então, a gente fica nesse vai e volta. Eu acho que, assim, é normal, os caras vão perder pênalti uma hora ou outra, desde que não seja uma cobrança completamente displicente, igual a gente teve aquela polêmica esse ano do Robert Renan tentando dar cavadinha, desde que não seja isso, ou então o cara que chuta a bola lá no quinto dos infernos, tá? Não foi o caso. Ele bateu ali, o goleiro pegou, beleza. E assim, é uma pena, porque era a chance da gente já abrir o placar fora de casa, querendo ou não. O Vasco ainda, por mais que vem de uma fase boa, estava a 3 vitórias seguidas, vivendo, né, 3 vitórias seguidas. Ainda é um time que a gente não pode descartar a possibilidade de chegar na reta final do Campeonato Brasileiro
brasileiro brigando contra o rebaixamento, então seria importante converter isso aqui, mas não foi, não aconteceu, porém, depois logo na sequência, gol de Bruno Prachedes. Isso aqui assim, eu dei risada irônica, eu dei risada de felicidade, eu ri de tudo quanto é forma, a minha cara aqui ao ver um gol do Prachedes, o Prachedes fazer um gol pra nós, e aqui, cara, se você olha o lance, o Verratti, que acabou de perder um pênalti, ele faz um baita lance aqui, porque ele carrega, cruza a bola, ninguém entende, aí em cima da hora o David vai, joga a bola dentro da área e o Prachedes faz um gol fácil, vem aqui, comemora com o Paulo Henrique, que assim, posso falar aqui do Paulo Henrique? Cara, que partida mais uma vez, né? O Paulo Henrique tem feito jogos enormes, muito desarme, muita interceptação de bola, até falei a palavra embolado, mas você entendeu? Interceptação, enfim, jogando muito. Prachedes faz o gol, um baita passe ali do Verratti, há quem diga que foi um chute, mas pelo amor de Deus, tu não entende nada, tentou cruzar, o David custou pra entender o que tá acontecendo, mas entendeu, o Prachedes faz o gol e estava impedido, não valeu e estava de fato impedido. Se na hora do pênalti eu tenho ali a dúvida se foi pênalti ou não, no impedimento, teve lá o lance depois, é um impedimento no Verratti, portanto, no início da jogada e realmente ele estava claramente à frente. Uma pena, cara, porque assim, o Verratti perde o pênalti aos 20 e esse gol acontece aos 22, então assim, foi uma coisa logo seguida da outra. O Vasco tinha tudo para cair de produção, porque perdeu ali um pênalti, depois fez um gol, mas não valeu, poderia baquear o time, tá ligado? Mas até que não. O Vasco continuou, mesmo fora de casa. E isso é importante porque, assim, o Vasco do São Januário é um, o Vasco fora de São Januário é outro, mas hoje, mesmo fora de casa, ele continuou jogando bem ali no primeiro tempo. O comecinho do jogo mesmo foi meio amarrado, a gente tava tendo muita dificuldade de sair jogando, então era só bola na defesa, mas depois a coisa começou a acontecer, depois desse lance aqui que foi invalidado, o gol não valeu, a gente continuou jogando bem e tal, só que, o que acontece? Tivemos mais uma vez Léo Jardim salvando, e muita gente não vai lembrar disso, o lance da defesa dele, pra quem quiser voltar e ver, aos 27 minutos. Só você olhar lá, ele faz uma baita defesa, num lance que, se eu não me engano, é uma cabeçada. Cara, baita defesa, o jogo terminou 1-0, portanto, se ele não defende, a gente não teria ganhado, a coisa poderia ter ido pra outro caminho, tá ligado? Léo Jardim sendo importante mais uma vez. Como eu já falei aqui com vocês, a gente já teve essa conversa, esse ano ele tem tido falhas, ele tem às vezes até frangado, essa é a palavra, tá ligado? E é coisa que ano passado ele não teve, então esse ano ele tá um pouquinho abaixo, mas mesmo o ano abaixo é muito bom, é realmente muito bom goleiro, que achado, um dos poucos acertos de Paulo Brax. Enfim, dando sequência, termina o primeiro tempo, ainda 0-0, mas a situação aqui era a seguinte, o Vasco jogando melhor, mesmo fora de casa. E aqui, cara, eu abro espaço para falar um pouquinho do Atlético Goianiense. Vai ser uma surpresa se não cair. Com todo o respeito aí, mas assim, de time ruim eu entendo, e é claramente um time muito fraco. Eu acho que por ser dentro da casa deles, tá ligado? Eles não conseguiram jogar, eles terminam o primeiro tempo até tendo mais finalizações do que o Vasco. Eles chutaram 9 vezes no gol, enquanto o Vasco chutou só 6, mas o Vasco levou mais perigo. Porque assim, tem muito chute que é muito bobo. Tivemos uma boa defesa do Léo Jardim e de resto um chutinho de fora da área, aquela coisa fraca, aquela coisa tranquila, que o goleiro defende muito de boa. A posse de bola 57 pro Vasco, ou seja, o Vasco ficou ali mais com a bola no pé, apesar de que no primeiro tempo não teve gol. Então assim, o Vasco chutou menos, mas com mais perigo e teve mais a bola. Eu julgo como um primeiro tempo muito bom, tá ligado? Só tava faltando gol, E aí, como é que a gente começa o segundo tempo? Com um gol do David, o que tava faltando não falta mais. Olha só, um golaço, tá? Um passe aqui do Hugo Moura, o David domina, gira, ajeita, chuta e faz um golaço e sai aqui comemorando. Cara, assim, é um baita gol de fora da área. Tá aqui o David. O que falar do David? O David estava sendo muito criticado pelos torcedores no Twitter, eu tava dando uma olhada no que o pessoal tava falando e tava sendo criticado com razão. O primeiro tempo dele, mais uma vez, foi abaixo, tá ligado? Se você pega as estatísticas dele, de tudo, toda a bola que chegou nele, toda a bola que ele encostou e tentou dar um passe, um chute no gol, metade, exatamente metade, no primeiro tempo, ele perdeu. Então assim, ele perdeu muita bola, muita jogada, acabou nele, tá ligado? Chegou nele e ele perdeu a bola, ele foi desmarcado, ele, tá ligado? Ele errou bastante e por isso, muita gente tava criticando o David, ele vem de uma partida que o Vasco ganhou, mas ele jogou abaixo, então ele tá rendendo ali menos do que ele vinha rendendo antes, só que assim, ele é um ruim
porém profissional. Ele é um jogador ruim, mas é profissional. Eu já falei isso, eu acho que é o melhor comentário, é o comentário mais acertado pra se fazer dele. É um cara que, tipo assim, a torcida chega a criticar, chega a apontar que, ó, isso aqui não tá legal, mas não chega pra pedir pra tirar ele. Pelo menos não por enquanto, até que chegue o Coutinho de fato e que o pai volte. Tipo assim, não tem como pedir pro David sair do time, pelo menos por enquanto, porque vai entrar quem? Então, assim, ele fazia um jogo ali abaixo, mas é o que tem pra hoje, e ele é isso aqui, cara. Tem jogador que é horroroso e ele não. Ele faz uns jogos ruins aqui ali e tal, mas hora ou outra ele vai lá e tira esse golaço de dentro da cartola, a lá um mágico, tá ligado? Põe o Vasco na frente, o que era muito importante, porque o time criava chances no primeiro tempo, mas não conseguia fazer o gol. Quando fez, não valeu. Esse gol aqui é muito importante, mérito do David. E aí, o que mais que tem pra gente falar aqui? Que o Vasco, neste momento, chegava à 9ª posição do Campeonato Brasileiro. Eu tô falando aqui de um jogador, de outro, quem foi bem, quem foi mal, mas temos que falar de quem cuida dos jogadores, o técnico, por enquanto interino, Rafael Paiva. Pra quem é torcedor, ou então se você tá aqui de curioso e não viu, Josão, o Paiva vai ser efetivado ou não? Tá demorando muito. E aí, o que vai acontecer? Então, o que a gente tem de notícia é que o Vasco deu um aumento salarial a ele, então deu um bônus, ainda não efetivou, tá ligado? Mas já deu ali uma compensação financeira, porque, tipo assim, você tá sendo o treinador principal, não tá treinando a base, tá treinando o time principal do Vasco e tá treinando bem. Então, por enquanto, o que se tem é um aumento ali, deu um bônus financeiro pra ele. Eu acho que, assim, por enquanto a postura do Vasco tá sendo da hora, tá ligado? Tá mantendo ali, deu uma compensação financeira pro cara ficar da hora, feliz, justo e merecido, e vamos levando. Ele chega agora à sua 4ª vitória, o que é muito bom. Gente, desde 2012, a gente está em 24, portanto 12 anos que o Vasco não conseguia isso. É realmente assim, um retrospecto muito bom. É claro que o jogo de hoje em específico foi contra o Atlético Goianiense. Eu acho que assim, o jogo do Corinthians também era um time muito muvucado, mas tinha toda aquela parada do tabu e tal. Tem time que é mais difícil. Você ganhar, por exemplo, do São Paulo de 4 é impressionante, tá ligado? O Atlético Goianiense, com todo respeito, é um time que ele tá tropeçando nas próprias pernas, e é um time que, se safar do rebaixamento, eu vou ficar surpreso. Então hoje o Vasco ganha, e é muito importante, muito legal e tal, mas a gente também tem que ter um pouco do pé no chão, porque assim, o Atlético Goianiense é visivelmente um time fraco. Beleza? Mas pode ficar feliz, vamos comemorar. Gente, no mais, entra Galdamez. É ruim o Galdamez, hein? É ruim o Galdamez. Meu Deus do céu. O Cleiton Silva, que era o reserva pro Verratti, já foi embora. Ele veio de Portugal e já voltou pra lá. O Vasco emprestou. Alexandre Matos errou pra caramba. Um minuto. O que acontece? O Cleiton, o Vasco pagou 16 milhões nele e acontece que ele não aconteceu. Ele vai embora do Vasco sem fazer nenhum gol. E olha que ele era o camisa 9, hein? Enfim, não fez nenhum gol. Foi embora. O Galdamez, por enquanto, ainda tá aqui. Vamos ver quanto tempo ele vai estar. Eu imagino que com a chegada do Coutinho, com a recuperação do Payet, com a recuperação de Jair e Paulinho Paula, esse cara aqui deve acabar sendo emprestado, porque ele vai perder espaço, graças a Deus, se receba. Enfim, entra jogando uma partida meio perdida, entra meio mal e tal, e não só ele entra mal, cara, assim, é meio pai eu ficar reclamando quando o time ganhou mais uma vez, mas tá dando raiva o Ryan, hein? No finalzinho ali do jogo, o Ryan tem uma chance que ele pode ou chutar pro gol, ou tocar a bola pro Verratti livre, e ele não faz nenhuma coisa nem outra. Ele vai, tenta cavar um pênalti, não ganha nem o escanteio, porque ele tropeça, pede pênalti, não é pênalti, ele mesmo que joga a bola. Muito mal, cara, muito mal. Tem entrado mal o moleque. Ano passado, quando ele surgiu, quando ele fez gol no Internacional, lá em Porto Alegre, eu falei, pô, da hora. Eu lembro dele fazendo umas boas partidas. Eu estranhei quando o Ramon chegou e não usou ele, mandou ele de volta pra base. Hoje parece que eu entendo um pouco do porquê disso. Tem jogado muito mal, tá fazendo merda atrás de merda. A gente tenta ter paciência, vamos ver se no futuro ele começa a render um pouco mais, mas cada vez que ele entra, morre uma fada. Tá ligado? Cada vez que ele entra, alguma coisa dá errada no mundo. Enfim, pessoal, já até esqueci o nome do desgraçado, Álvaro Pacheco foi embora e levou consigo as derrotas. Agora é só vitória, como diria o louvor. Vasco vence mais uma. Vasco, assim, é uma fase realmente muito boa, e o próximo jogo provavelmente marcará a estreia de Felipe Coutinho. Eu acho que já dá pra gente pensar em Champions League, hein? Assim, o Real Madrid tá forte, tem o Mbappé e tal, mas a gente tem Verratti e o Coutinho tá vindo aí. Vambora, pessoal. Por hoje é só, comenta aí o que você achou. E se eu falei alguma besteira, se eu falei alguma coisa que você discorda, pode comentar aí também. Muito obrigado.
Caralho, o Praxedes tinha feito um gol, viado.